Bem-vindo ao canal de Estudante de Áudio. O meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 33 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive com áudio com todos aqueles que trabalham ou desejam estudar esse mundo maravilhoso das produções musicais. E o fato que me motivou a trazer esse tema de hoje foi pela quantidade de e-mail que eu recebo me pedindo: Jorge, por favor, me envie uma forma para equalizar um violão, que eu estou aqui, ou uma voz, e etc. Então, o estudo de hoje será para pôr um fim a essa questão. Embora aqui no canal, como todos sabem, a família aqui do áudio sabe, existe uma porção de estudos sobre equalizadores e equalização. Mas o foco que eu vou trazer para aqui hoje será a fórmula mágica da equalização perfeita. E vou também aproveitar e trazer outras dúvidas que eu recebo e vou encaixar, porque no áudio uma coisa se encaixa a outra. Por exemplo, você faz uma equalização e às vezes necessita fazer uma compressão para normalizar a equalização. Em primeiro lugar, vamos entender o conceito do tema do estudo de hoje, que é o que vem a ser uma fórmula mágica. A grosso modo, uma fórmula mágica é uma equação que traz uma solução perfeita a um processo. Eu vou dar aqui o exemplo de uma fórmula mágica. Vamos supor que você preparou um quarto para fazer suas edições, fazer suas mixagens, masterização e gravação, e você não tem dinheiro para fazer um tratamento acústico e quer minimizar um pouco o problema dessa sala. Você olha para a sala e pensa consigo mesmo, né? Cara, que frequência irá me causar mais problema aqui dentro? Aí vai surgir uma fórmula mágica que é F1, que é igual a C, traço, vezes 2 vezes L, onde F é a frequência-alvo, que os senhores vão descobrir. C é a velocidade média do som em metro, que é 343. E L2 é 2 vezes o comprimento da sala. Então, com essa fórmula, você terá a aproximação da menor frequência de ressonância da sala. Isso de uma parede a outra. E para um melhor entendimento, vamos supor que você construiu esse home studio numa sala que mede cerca de 3 metros. Usando a fórmula mágica, teremos F1, que é igual a 344, dividido por 2 vezes o tamanho da sala, que é 3,2 metros. Ou seja, F1 será igual a 344 metros, dividido por 6,4. Ou seja, F1, que é a frequência-alvo, será de 53,75 Hz. Agora já podemos saber que esse quarto terá da parede da frente até a parede de trás uma frequência de ressonância de cerca de 53 Hz e seus múltiplos, que é 106 Hz, 212 Hz e assim por diante. Com esse cálculo, nós vamos ficar cientes que certas notas musicais serão afetadas dentro desse quarto, ou seja, elas serão enfatizadas negativamente pela ressonância fundamental. Ou seja, com 53, se eu for uma edição do baixo, eu terei um ênfase nessa frequência enganosa. E às vezes eu estou fazendo uma edição de equalização ali errada, errônea, porque existe essa sobra dentro desse quarto. E assim por diante. Então, senhores, eu aproveitei aqui, parece uma salada de fruta, porque eu não estou falando, eu botei a fórmula mágica, que isso aqui eu já estou aproveitando e estou respondendo as dúvidas de alguns inscritos. E quero demonstrar aqui que as fórmulas mágicas existem no mundo das produções musicais, como acabamos de ver essa agora, que o nosso utensílio dessa fórmula mágica é o ambiente. Nós vamos descobrir ali o que vai nos atrapalhar através de uma fórmula mágica. E é lógico que quando usamos um equalizador, temos por finalidade equalizar uma frequência, ora para atenuar uma frequência problemática, ora para enfatizar uma frequência específica. E já que vamos editar a frequência, é bom que a gente entenda os motivos catalisadores da frequência. E a primeira coisa que devemos ter em mente são 2 fatores que são determinantes para a classificação de uma frequência, que é o quê? Sua característica de timbre e tonal. Ou seja, o tipo de som produzido pela fonte sonora e a nota empregada para essa produção do som. E para o melhor entendimento, eu abri aqui o sonar, sendo que essa tese serve para qualquer DAW, e temos aqui o som de um violão e o som de um bumbo. E cada um, logicamente, tem seu timbre característico. No caso, o violão aqui tem a base tonal de sol. O que eu quero demonstrar aqui, a grosso modo, é o quê? É que algumas variantes
pode ser o fator modificador de um timbre. O som do violão puro, agora do bumbo, e os dois. E um dos fatores modificadores do timbre é a acústica do ambiente. Ou seja, se os senhores gravam um violão, dependendo da acústica, aonde seja, se os senhores gravar um violão dentro de um banheiro que tenha ladrilho, né, que seja vivo ali o ambiente, vai ter uma reverberação muito grande, esse timbre será um pouco diferente. Num ambiente morto, será outro timbre que irá mudar. Não irá mudar de uma forma dramática, mas irá mudar a sua posição de timbre dentro da sua origem fiel, a coisa fiel, a fonte fiel será mudada. Eu vou aqui para demonstrar de uma forma bem a grosso modo, vou colocar aqui qualquer reverb nesse violão. Vou tocar o violão sem nada, né? Vou tirar aqui, desabilitar e vamos ouvir. Agora vamos botar o reverb. Vamos mudar um pouco a base, né? Vou tirar um pouco dessa mix aqui, diminuindo um pouco o reverb. Ó, menos. Vamos mudar para um outro lugar qualquer, como, por exemplo, um lugar de pedra. Veja agora. O som original, o som agora. Veja como o ambiente muda. Isso numa gravação de voz, como numa gravação dos instrumentos, tem que haver essa preocupação com essa reverberação excessiva. Que a reverberação ela ajuda no timbre, mas ela também acaba modificando o timbre se ela não for controlada. Vamos passar para outro fator modificador do timbre. Vou retirar isso daqui para nós possamos dar prosseguimento. A outra coisa é a constituição do objeto, ou seja, o corpo do instrumento. Como eu falei, dentro das características do violão existe uma grande diversidade de madeira para sua fabricação. E a qualidade dessa madeira interfere no timbre, ou seja, o material empregado na fabricação do instrumento, seja qual for, irá interferir no seu timbre. E dentro desse item, o material usado no violão vai ter uma modificação. Esse material pode ser também a corda, que vai mudar. Se a gente passar para o bumbo, a madeira que está a construção do bumbo vai mudar o timbre. O tipo de pele que os senhores vão colocar nesse bumbo vai modificar o timbre. Ou seja, a constituição do objeto muda também o timbre que seria original. Então, mais um problema que nós estamos enfrentando. A segunda coisa, ou a terceira, inclusive agora, é a temperatura da onde o instrumento esteja. Se os senhores estiverem com dois violões, um copa fiel do outro, e deixar o outro no sol por um período e trazer para um lugar que tem um ar-condicionado, e o outro violão ficou dentro do ambiente do ar-condicionado. Se os senhores gravarem os dois no mesmo tempo, né, gravarem um e gravar o outro ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Irá modificar o timbre, a temperatura do ambiente. Se os senhores pegarem um violão e gravar no ar-condicionado, ele tem um timbre. Se gravar em outro lugar, ele vai ter outro timbre. E além da temperatura do próprio corpo, né? Então, a temperatura em si também é um fator de modificação do timbre. O outro item é a dinâmica empregada na execução do instrumento. Vamos colocar, por exemplo, o bumbo. Na engenharia do áudio, define que um baterista pode ter 12 tipos de dinâmica de execução. E cada um dos 12 tipos trará um timbre diferente ao bumbo. O que eu quero dizer com isso? O baterista que tem o pé pesado, o timbre do bumbo será um. Se os senhores trouxerem para o mesmo bumbo um baterista que tem um pé mais suave, notará que aquele timbre modificou pelo tipo de batida que ele dá. Então, outra coisa é o tipo de execução. Isso vale até também para os outros instrumentos. Como ele é executado, a força, a dinâmica empregada é um fator de modificador do timbre. Se você prestou atenção até agora, você está vendo que eu estou argumentando sobre os fatores modificadores do timbre. Por quê? Isso é para que você entenda que com tantas variantes fica impossível, no caso da frequência, criar uma fórmula mágica. Mas sim, existem sim números mágicos que nos auxiliam no caminho correto para uma equalização perfeita. Isso existe, números mágicos, mas fórmula não. Então esse tema de hoje foi respondendo a muitas perguntas que eu recebo. Eu estou com a voz aqui, Jorge, manda para mim uma equalização básica aí para mim poder fazer aqui. Então existe variante.
cada som tem sua vida própria. E às vezes com a mesma peça ou com o mesmo cantor, as variantes vão modificar tudo isso. Para aqueles que são os inscritos aqui da família do áudio desse canal, nós vimos no passo a passo da mixagem, eu botei lá como equalizar um contrabaixo. E se os senhores prestarem atenção, nós vimos que cada contrabaixo terá um timbre distinto, né? Pela adversidade dos fatores que nós vimos. E cada instrumento se agrega, senhores, a uma parte da frequência. E aí é que entram os números mágicos. E isso faz que ele seja único. O contrabaixo, por exemplo, é um instrumento de sua tipologia, o quê? Grave. E por mais agudo que você vá lá no finzinho da trás para tocar, ele será sempre grave. Ou mais grave, ou menos grave. Mas nunca ele será agudo. Então, senhores, com isso eu quero dizer o quê? Que o instrumento grave, se ele é da tipologia grave, ele vai pertencer a uma fundamental que pertence a uma variante dentro do campo do grave, das frequências grave. E no caso da fundamental do baixo, como nós já vimos, isso aqui é apenas um exemplo, vai de 60 a 80. Ou seja, cada baixo, tem baixo que vai estar em 60, o outro baixo vai estar em 65, o outro em 70, o outro em 80. Repetindo, no caso do contrabaixo, o seu número mágico é de 60 a 80 Hz. Por quê? Um contrabaixo, ele não vai ter um número exato. Creio que isso eu não preciso responder pelo que nós já vimos até agora, né? Por que ele não tem um número exato? Eu preciso responder? Então vou responder. Porque existem fatores modificadores do timbre. Mas, com isso, nós temos um número mágico no contrabaixo, que é a sua fundamental. Então, o contrabaixo vai editar qualquer contrabaixo, ele vai estar entre 60 e 80. Já temos o quê? Um caminho, já temos um norte, já temos uma base, uma direção a seguir. E se a gente incluir um analisador, por isso que lá no nosso passo a passo da mixagem, veja que lá eu dou os números mágicos e colo junto com o analisador. Analisador, venha para o meu lado, você que vai me ajudar. E ele, ali sim, ele vai me dar a frequência exata dentro daquele campo. Se o analisador der outro tipo, eu falo, opa, esse analisador tá maluco, porque tem que estar entre 60 e 80. Ele tá dando 200, o que é isso? Então, veja como existe sim números mágicos. Por esta razão que eu venho com os passo a passo da mixagem, mostrando cada instrumento de forma separada, né? Ao qual eu tenho até que continuar. Eu parei por causa do curso do Melodyne e o curso do Platino, do Sonar Platino, por isso que eu parei. Mas nós temos que continuar, como eu já fiz ali do piano, fiz de guitarra, contrabaixo, violão, e etc, etc. Então, senhores, o que eu posso fazer pelos senhores é dar números mágicos. Mas nunca eu vou ter a possibilidade, dentro da engenharia do áudio, de ter uma fórmula mágica para presenteá-lo. Que eu sei que essa família do áudio, que tanto me incentiva, que está sempre do meu lado, merecia, mas infelizmente eu não tenho como fazer isso e nem a engenharia do áudio tem. Então eu fiz esse tema para que todos de agora em diante entendam isso. E esse tipo de e-mail eu não recebo, porque agora nós já estudamos essa parte. Talvez ficou faltando eu dizer isso lá e muitos talvez não entenderam. Então, senhores, creio que o estudo de hoje já está longo demais. Quero agradecer de coração a família do áudio pela compreensão, né, pela essa minha língua presa. Também não posso deixar de agradecer a todos que mandam e-mail me incentivando, que botam aí seus comentários abaixo, sabe, os que estão dedicando 1 minuto para deixar ali o seu gostei, o seu joinha. Então, senhores, eu não posso deixar de deixar aqui registrado toda a minha gratidão a todos que participam de uma forma ou de outra do nosso canal, sendo mandando as suas dúvidas, porque a dúvida de um é a dúvida de muito. Então, muito obrigado, família do áudio. Olha, meu muito obrigado de coração e até o nosso próximo encontro.